Fala galera, beleza? Eu sou Renan Marcel, eu espero que vocês estejam bem. Eu estou de volta com mais um vídeo da série em que eu falo sobre raiz quadrada exata, em que você vai calcular de cabeça sem grandes esforços. Então, se você ainda não assistiu a primeira parte dessa sequência de vídeos, vou pedir para vocês pararem e clicarem no videozinho que eu estou deixando aqui no card para vocês, porque senão vocês não vão entender esse processo. Como eu tinha prometido, esse vídeo eu vou trazer para vocês alguns exemplos para que fique mais natural esse processo e que seja uma coisa muito mais rápida, porque da outra vez eu fui explicando passo a passo, são 3 passos, tá? E aí eu fui explicando cada passo para vocês entenderem melhor. Agora a gente vai de fato praticar. E eu te digo uma coisa, se você ainda não é inscrito nesse canal, olha, se inscreve porque toda semana está saindo pelo menos 3 vídeos e essa é a minha promessa daqui para frente. E a tendência é sair ainda mais. Então, para você não perder nada, se inscreve. E uma outra coisa que eu vou pedir para vocês, porque talvez você já seja inscrito, mas eu vou pedir para você deixar nos comentários que você assistiu, se você gostou, se você quer dar alguma sugestão, porque isso daí vai ajudar bastante no engajamento do canal e é bastante importante para mim e para vocês, beleza? Vamos lá então, gente. Seguinte, ó. Primeira coisa que a gente precisa saber são quais são os números quadrados perfeitos. E eu já tinha mostrado para vocês no outro vídeo, né, quais são eles, mas eu já fiz uma colinha aqui e vou mostrar. Basicamente, você precisa saber que 1 ao quadrado dá 1, 2 ao quadrado dá 4 e assim até o 10 ao quadrado. Não precisa de mais do que isso, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, tá aqui. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu quero olhar para esses números quadrados perfeitos e dar uma dica para vocês. Percebam que dos números que a gente tem, né, os algarismos de 0 até 9, perceba que alguns desses daqui, então olha só para os algarismos que está aqui na minha coluna da esquerda, estou colocando aqui de laranja. Nessa coluna aqui da esquerda, a gente tem todos os algarismos, mas perceba que na coluna da direita, quando você olhar para qual algarismo está terminando, alguns algarismos eles não aparecem. Então, olha só. Por exemplo, não tem nenhum número na coluna da direita que termine em 2, não tem nenhum número que termine em 3, não tem nenhum número que termina em 7, não tem nenhum número que termina em 8. Todos os outros têm, ó. Então aqui tem o 1, aqui tem o 4, aqui tem o 5, aqui tem o 6, aqui tem o 9 e aqui tem o 0. Ou seja, quando você for calcular uma raiz quadrada, se for o final 2, 3, 7 ou 8, não tem raiz quadrada exata. Tem uma aproximação, mas eu vou falar para vocês depois sobre essa aproximação, mas ela não é uma raiz exata. Então, esse método da estimativa, ele já não vai funcionar. Então, você consegue fazer essa análise, ainda que você não tenha decorado, você vai lá no cantinho, constrói essa tabela dos números quadrados perfeitos e consegue chegar a essas conclusões, beleza? Então, eu tinha prometido para vocês que eu ia falar um pouquinho sobre quando tem e quando não tem raiz exata, então acabei de mostrar para vocês algumas coisas, beleza? Agora, gente, de uma maneira bem rapidinha, eu vou fazer o método da estimativa para vocês. Então, aquilo que eu chamei, né, de ETA. Então, olha como vai ficar muito mais rápido, tá bom, gente? Ó, então, não abandonem essa listinha. Coloquei ali do lado pra gente. E vamos lá, ó. São 3 etapas, né? O primeiro passo é o E, o segundo passo é o T e o terceiro passo é o A. Então é o que eu chamei de ETA. Lembrando só, entre, termina e aproxima. Tá? Então, dessa vez eu vou falar muito mais rápido, que vai ser
o seguinte. Eu vou pegar esse número 6561, né? 6.561, e eu vou, como eu já disse para vocês, eu vou cortar ele e vou olhar para os números quadrados perfeitos. Então, se eu pegar somente o 65, então, ó, pegando o 65 depois que a gente cortou. Então, vou até dar uma separadinha aqui, ó, para vocês verem. Depois que você cortou, você está olhando para o 65 e você vai ver, o 65, ele está entre quais dois números quadrados perfeitos? Então, se vocês olharem, ó, ele está nessa linha aqui, entre o 64 e o 81. Então, você vai colocar aqui, ó, 64 e 81. Completa com 2 zeros. E vamos tirar a raiz disso tudo. Então, ó, raiz desse e raiz desse. Para cada 2 zerinhos, que é um sorrisinho, sai um zerinho. Para cada sorrisinho, sai um zerinho. E aqui eu vou tirar a raiz do 64, que é, raiz de 64 é 8. Raiz de 81 é 9. Então, eu já sei que essa minha raiz quadrada de 6.561, esse resultado vai estar entre 80 e 90. Beleza? Então, a gente já dá uma limitada. Além disso, considerando que termina em 1, você vai olhar as linhas que terminam em 1. Então, eu coloquei aqui de roxo, tá bom? Então, ó, estou fazendo a parte do termina. Então, se é isso daqui, eu tenho certeza que ou vai terminar em 1, ou vai terminar em 9. Porque 1 ao quadrado dá 1, 9 ao quadrado dá 81, e olha só, tá aqui, ó. Deixa eu circular para vocês verem. Terminando em 1. Beleza? Ou seja, entre 80 e 90, terminando em 1 ou em 9, eu tenho o 81 ou o 89. E agora você vai se perguntar, 6.561, ele se aproxima mais de 6.400 ou mais de 8.100? E aí você consegue perceber, às vezes você não vai conseguir, principalmente ali quando terminar em 4 e 6, que ele fica bem no meinho, tá bom, gente? Mas geralmente você consegue olhar só para o 65, e por exemplo, ó, o 65, ele está mais perto do 64. Isso quer dizer que a minha raiz vai ser a menor dessas duas, ou seja, vai ser o número 81. Então, quer dizer que a minha raiz quadrada de 6.561 vai ser 81. Deu para perceber como ficou muito mais rápido esse processo? Olha só, eu vou fazer mais alguns exemplos e dessa vez eu não vou falar tanto, ok? Eu vou fazer de uma maneira mais sequencial. Então, terminando em todas as possibilidades, né? Terminando em 1, como a gente viu, terminando em 4, em 9, em 6, em 5, beleza? Então, bora lá, gente. Vamos para o próximo exemplo. Seguinte, a estrutura que a gente vai ter é a estrutura do eta. Entre, termina e aproxima. Eu vou precisar de novo da minha tabelinha que eu já coloquei aí. Então você vai pegar esse número 9409, vai quebrar em duas partes e vai olhar somente para o 94 e vai perceber que o 94 ele fica entre 81 e 100, porque é essa coluna aqui dos números quadrados perfeitos, tá bom? E aí agora que você já sabe isso, você vai colocar, né, aqui o 81, vai colocar aqui o 100, completar, como eu já tinha falado, com os dois zerinhos, e já sabemos que a raiz dessas duas coisas, cada sorrisinho sai um zerinho, a raiz do 81 é 9, a raiz do 100 é 10, tá bom? Então eu já sei que essa raiz que eu estou buscando, ela vai estar entre 90 e 100. Só que além disso, ela vai terminar no número 9. E o número 9, terminando em 9, né? Isso quer dizer que ou era alguma coisa que se multiplicou por ela mesma que terminava em 3, ou terminava em 7. Então daqui eu já tiro, né? Que
ou vai ser alguma coisa que termina em 3, ou uma coisa que termina em 7. Ou seja, as possibilidades que eu tenho entre 90 e 100 terminando em 3 e 7, ou é 93, ou é 97. Aí você vai ver, o 94, né, ou esse número inteiro, ele está mais perto do 10.000, que seria mais perto do 100, ou do 81. Vai ser desse daqui, então você vai perceber que está mais próximo desse daqui. Consequentemente, a raiz que eu estou buscando vai ser 97. Então, 97. Viu como fica rápido? Isso daqui, gente, vocês conseguem fazer de cabeça, tá? Com a prática, decorando ali aquela listinha, você vai conseguir fazer de cabeça. Esse daqui, gente, quando terminar em 5, já pode comemorar, tá bom? Porque esse daqui é o mais simples de todos. Então, ó, vou colocar aqui a minha estrutura do eta, entre, termina e aproxima. Você vai colocar os 5.625, já deixa meio separadinho, porque aqui a gente vai cortar sempre da direita para a esquerda em 2 e vai olhar para o 56. 56 está entre quais dois quadrados perfeitos? A gente já sabe que o 56 ele vai estar entre o 49 e o 64. Completa com 2 zerinhos, já tira a raiz disso daqui, sorrisinho, tá? Zerinho, 2 zerinhos, sorrisinho, zerinho. Raiz de 79 é 7, raiz de 64 é 8. Eu sei que termina em 5, se você vê a possibilidade, só pode ser o 5 mesmo, tá? Então, eu já sei que ele termina em 5, então não tem nenhuma dúvida. E o número que está entre 70 e 80 terminando em 5, com certeza vai ser o 75. E eu não tenho várias possibilidades diferentes dos outros, tá bom? E o último exemplo não, né? Tem esse que termina em 6, depois eu vou fazer um menorzinho para vocês não se confundirem. De novo, coloca a nossa tabelinha que você ou vai decorar ou vai construir, tá? Já mostrei para vocês como é que constrói. E aí, vamos de novo, escreve o número que você está querendo a raiz, corta de 2 em 2 da direita para a esquerda e se pergunta, o 43, ele está mais perto, ele está entre quais dois números, né? Ele está entre 36 e 49. Então, coloca aqui, 2 zeros, raiz dele, sorrisinho, raiz dele, sorrisinho, zerinho, raiz de 36 é 6, raiz de 49 é 7, termina em 6. Então, daqui, quais números terminam em 6? Ou era alguém que terminava em 4, ou era alguém que terminava em 6. Esse daqui geralmente é muito próximo, então tem que tomar cuidado, tá bom, gente? Então, quando você for fazer isso daqui, esse é o que você tem que mais ter cuidado, mas você já sabe que termina em 4 ou termina em 6. Ou seja, entre 60 e 70, ou vai ser 64, ou vai ser 66. Só que aí pensando na aproximação, esse número inteiro se aproxima de 4.900. Então quer dizer que vai ser a minha resposta da direita. Ou seja, isso daqui vai dar 66. E o último, que ele vai ser um pouquinho menorzinho, tá? Vou fazer, gente, sem mostrar... Não, vou mostrar aquela tabelinha, né? Aqui, às vezes, as pessoas acham que não funciona porque é um número de 3 algarismos apenas. Gente, e dá para fazer com mais de 4 algarismos, tá bom? Só que ele vai ficando um pouquinho mais complexo, mas não tem problema. Você conseguiria também com um pouco de prática, tá? Só que aí você ia precisar de mais quadrados perfeitos. Então, ao invés de parar no 10, você continuaria no 11 ao quadrado, 12 ao quadrado e assim por diante. Então, vamos lá. Número 841. Gente, da direita para a esquerda. Conta 2, corta e vai olhar para o 8. O 8, ele está entre quem? Quais quadrados perfeitos, né? Ele está entre o 4 e o 9. Beleza. Entre o 4 e o 9. Completa com 2 zerinhos.
e tira a raiz. Sorrisinho, 2 zerinhos, sorrisinho. Raiz de 4, 2. Raiz de 9, 3. E aí você vai olhar para o número que termina. Termina em 1. Que número termina em 1? O próprio 1. Ou o 9, se você fizer 9 vezes 9, dá 81, termina em 1. Então eu já sei que vai ser um número que a raiz quadrada vai ser um número que termina em 1 ou em 9. E aí, quais são os números então que eu estou querendo? Ou vai ser 21 ou 29. Só que aqui eu já consigo perceber que 841 ele está muito mais próximo do 900, ou seja, a raiz que eu estou buscando vai ser a maior delas. Então vai ser 29, tá? Gente, isso daqui que eu acabei de fazer com vocês é uma maneira de você fazer cálculo mental por estimativa. Então, não tem nenhuma mágica aqui. Pode parecer que é mágica, porque com a prática vai vir a velocidade. Então, você vai conseguir, às vezes, fazer muito rápido esse cálculo. As pessoas vão ficar surpreendidas, surpresas e vão achar que você decorou tudo, mas não tem nada de decorar aqui. O que você pode decorar para facilitar esse processo é a lista dos quadrados perfeitos. Aí você mexe com ela, né? Vai fazendo esses cálculos ali de cabeça, mas estrutura entre, termina, aproxima, faz esses 3 passos maravilhosos que com certeza vocês vão ter resultados maravilhosos, muito rápidos e sem errar. Porque às vezes vocês vão fazer uma continha ali de multiplicação e acabam errando. Tá? Então, gente, eu vou pedir encarecidamente para você deixar o like, não deixa só o like aqui não, deixa eu saber que você curtiu, curte aí no botãozinho e escreve nos comentários o que você achou. E olha, geralmente quando eu ensino isso para as minhas turmas, eu arrisco dizer que é o que eles mais gostam, é sucesso, e uma vez que você souber disso daí, você não vai mais ter aquele pavor de raiz quadrada de números grandes que às vezes começa a aparecer bastante, e além disso, em outras situações, você já começa a ter uma ideia melhor de como estimar alguns valores. Eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, eu gostei bastante, adoro dar aula disso daqui e espero vê-los num próximo vídeo. Um grande abraço, até mais e tchau, tchau!